Boa tarde, pessoal do Facebook, turminha de toda quinta-feira às 15 horas da tarde. Sejam muito bem-vindos. Nós hoje iniciamos um capítulo Real Estate para compartilhar com vocês um pouquinho das perspectivas, expectativas e novas possibilidades que surgem nesse mercado. Deem um salve, comecem já a postar suas perguntas, questionamentos e participem com a gente. Não tem graça quando vocês não participam. Eu sou a Paola Carmen da John Richard e temos aqui conosco o Diziacas da Buildings e a Gabriela Marques da Cornet. Eu não vou ousar apresentá-los, então sejam bem-vindos, Gabriela e Diziacas, e por favor se apresentem. Muito bom, que legal, obrigada pelo convite, Paola, é sempre um prazer poder falar com a John Richard. Eu tenho assim, uma relação de longa data com a marca de vocês e a gente sempre esteve juntos em momentos tão diferentes, então eu fico muito honrada com o convite de vocês. Bom, eu sou a Gabi Marques, eu sou vice-presidente da Cornet Global aqui no Brasil. Ainda tenho algumas atividades no mercado imobiliário, faço gestão de alguns fundos e tenho investimentos nesse setor, então nada mais justo do que estar preocupado com tudo que está acontecendo, mas vocês já me conhecem de algumas multinacionais pelas quais eu passei, sempre com essa cadeira de gestora de real estate, gestora de facilities. Seja bem-vindo, Diziacas. Valeu. Primeiro, saudar a Paola pela pronúncia correta de um sobrenome polonês, porque é mais um dos desafios que essa nossa live nos impõe, né? Mas você está indo muito bem. Eu trabalho na Buildings. A Buildings é uma empresa que existe desde 2005. Nós somos uma empresa especializada em pesquisa imobiliária. Então, nosso trabalho consiste em monitorar os mercados, basicamente de escritórios e industriais, nesse momento, em mais de 17 cidades no Brasil, e a gente monitora esses mercados e vende informações para os nossos clientes. Então é basicamente esse trabalho que a gente faz. Eu sempre gosto de, quando apresento a Building, citar que esse trabalho de pesquisa imobiliária não é comum, então as pessoas falam, então a Buildings é uma empresa de brokers, a gente faz transação, eu compro, vendo, alugo. Não, na verdade o nosso trabalho é mais simples, a gente levanta dados e disponibiliza dados para ser fonte de informação para o mercado como um todo, aí sim para que cada empresa possa utilizar desses dados para fazer os seus negócios, né? Nossa parceria com a John vem desde sempre. A gente, antes de eu entrar na Buildings, a Buildings é uma empresa que a gente começou a fazer o trabalho de pesquisa em 2005, ela foi a mercado em 2008, eu entrei na Buildings em 2009, e em 2009 já existia John Richard dentro da Buildings, então, é mais velha do que eu em casa, uma parceria de muitos anos. Eu agradeço o convite, era inegável participar aqui com vocês e espero que junto com vocês dois a gente possa conversar sobre esse mercado, trazer alívio, trazer ponderações, análises, enfim, que seja um bate-papo frutífero para todo mundo que está acompanhando também. Maravilha, então damos início à live da semana. O objetivo é conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, o que era o mercado antes da pandemia, o que está acontecendo durante a pandemia, porque não se desesperem, nada parou, as coisas continuam acontecendo e abriram novas possibilidades para investimento, alternativas de espaços flexíveis, e eu não vou mais investir nem um segundo na minha fala, porque eu tenho aqui dois especialistas que eu gostaria, Fernanda, que você começasse dando aí uma geral no que você puder compartilhar conosco. Tá joia. Bom, eu vou tentar, como um cara de pesquisa e de dados, eu vou tentar ser o menos técnico possível, com um linguajar mais acessível, mas por favor, se eu falar alguma coisa que vocês não entendem, pode sinalizar, levanta o dedo que eu paro. Mas o que eu pensei dessa nossa conversa, naquilo que a gente discutiu, de primeiro fazer uma ponderação do mercado pré-coronavírus, como nós estávamos até o fatídico dia 15 de março, 14, 16 para alguns, mas por volta daquele período, né? Dentro dessa contextualização, eu queria voltar um pouquinho lá para 2015, só para vocês lembrarem. O mercado lá em 2015, o mercado de escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro,
também herdou uma crise que não era uma crise de saúde, como a gente está hoje, mas era uma crise econômica, de tomada de decisão, de incertezas, as empresas não estavam num processo de expansão, a gente já tinha índices de taxa de desemprego mais preocupantes. Nesse cenário, o mercado de escritórios, de uma forma geral, apresentava um alto índice de taxa de vacância. Tá? O que é taxa de vacância? É o percentual de espaços vagos em um determinado mercado. Então, para vocês terem uma ideia, isso, obrigado, Paola. Para vocês terem uma ideia, a taxa de vacância, de uma forma geral, aqui na cidade de São Paulo, era de 20%. Ou seja, se você tem um prédio de 5 andares, um deles estava vago. O que, em linhas gerais, é um índice alto para a cidade. Lá em 2015, esse período foi de 2015 a 2017, qual que foi a saída das empresas? E pensando mais do lado dos proprietários. Os proprietários falaram, bom, a gente está num mercado com uma vacância alta, tem muita oferta para os inquilinos escolherem para qual prédio eles podem ir, e isso é uma relação de oferta e demanda. O que aconteceu? Os preços caíram. Preços de locação caíram. Isso fez com que muitas empresas aproveitassem esse momento e mudassem de empreendimento às vezes mais velhos para empreendimentos mais novos. Isso ficou conhecido como o movimento de flight to quality, ou seja, o voo de qualidade. As empresas aproveitaram esse momento, isso durou entre 2015 até 2017. As empresas nesse movimento foram absorvendo esses espaços que estavam disponíveis, o que fez com que a taxa de vacância caísse. Esse processo ele vem numa queda desde 2017 e chega até 2020. E aí eu já vim de 2015, 2017 e chegamos em 2020. Um pouquinho antes disso, nesse período ainda de 15 e 17, quem que surgiu no mercado como um movimento muito forte? As empresas de coworking. Então, todo mundo, nesse momento de 16, 17, começou a falar, pô, existe um negócio aí chamado WeWork, que, na verdade, já existia a Regus, existia tantas outras empresas operando, mas a WeWork trouxe uma visibilidade para esse mercado. E eu lembro que as discussões na época, e vocês duas vão lembrar também, era, pô, será que esse pessoal do coworking vai dominar o mundo? Será que não existirão mais escritórios tradicionais? Todo mundo vai para uma operação de coworking, etc. E quando a gente olha esse histórico, esse passado não tão distante, a gente vê que o mercado de coworking teve o seu espaço, é um mercado que com certeza obteve êxito na sua implantação, mas obviamente nem todas as empresas migraram e aderiram a esse movimento. É um movimento que faz bastante sentido, mas por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente tem um terceiro fator que é o home office, e provavelmente o futuro dele é o mesmo do coworking, não é para todo mundo, mas a gente vai chegar lá nessa discussão. Então a gente chega agora no cenário de 2020. Como que a gente estava no comecinho desse ano? A taxa de vacância, ou seja, o percentual de espaços vagos na cidade de São Paulo, já eram poucos, a taxa de vacância já estava baixa, e em algumas regiões abaixo até de 5%. Ou seja, que aí os proprietários já estavam numa fase melhor. Opa, agora eu posso subir o meu preço de aluguel, porque eu sou um dos únicos que tem espaço disponível. Desde 2019, a gente já vem no ano mais positivo, aí falando de macroeconomia, e 2020 eu não sei para vocês e quem está acompanhando a nossa live, mas a gente achou, todo mundo achou, eu pelo menos achei que a gente ia estourar a boca do balão, dizendo, né, íamos fechar muitos negócios, que a economia estava bem aquecida, e aí esse é o cenário que a gente chega nessa pandemia, nessa crise que eu creio que das últimas que a gente passou desde 2005 que a gente acompanha, essa talvez seja aquela que traga maior impacto para o mercado de escritórios, a forma como as pessoas se utilizam desse mecanismo. Mas eu queria deixar claro que antes da gente entrar nesse mercado de pandemia, o cenário para o mercado de escritórios era muito positivo. Em São Paulo já começavam a faltar espaços, a construção civil voltou
com muita força. Então a gente estava num momento que os proprietários estavam felizes, estava todo mundo, os investidores estavam felizes, e aí a gente chega num período de pandemia que dá um break, né? Então eu queria até passar para a Gabi, eu sei que a Gabi também, lá na Cornet, eles promovem diversas discussões, como é que você estava vendo esse período antes da gente entrar na crise, quais que eram os temas, enfim, o que vocês estavam colhendo de informação lá também, Gabi? Muito bom, legal, boa introdução, Fê, que daí o pessoal fica bem contextualizado aqui. Vou começar falando, então, do que a gente já tinha falado de previsões, ou pelo menos de expectativa para o ano de 2020 na Cornet. A gente, todo ano, já virou uma tradição, acho que é o terceiro ou quarto ano, que a gente começa com um panorama econômico com o Teco Medina. O Teco é um cara muito bacana, que está sempre lá na CBN, e ele nos auxilia muito com essas previsões de mercado econômico. Então, nós fizemos um evento com o Teco, onde ele passou um pouco das percepções que ele tinha, e também existia essa expectativa de que 2020 poderia ser um ano ótimo para a economia, né? É claro que a gente tem um contexto de cenário político e econômico macro muito mais delicado, né? Mas quando a gente fala especificamente sobre o mercado imobiliário e o mercado imobiliário corporativo, existia uma luz no fim do túnel, sim. Então, como o Fernando bem comentou, era um momento interessante para os grandes proprietários, porque a gente começou o ano com poucos espaços disponíveis no mercado, né, poucas opções de novos produtos, que isso também é um ponto bem interessante quando a gente fala de vacância e de como funciona o mercado cíclico. Mas para não entrar numa linguagem muito técnica, porque eu sei que tem um bom número de espectadores aqui que vem da área de operação e da área de facilities, eu acho que tem um ponto que é legal comentar, que é o que é o real estate nesse contexto todo, né? O que é esse palavrão que a gente introduziu na nossa live de hoje. Então, o real estate nada mais é do que um termo em inglês para o mercado imobiliário, e existe um nicho muito específico, que é o nicho que a Cornet Global aborda, que são os profissionais do mercado imobiliário corporativo. Então, essa é a minha especialidade, é a especialidade também do pessoal da Buildings, de mapear dados, e ele não fica limitado só à ocupação de escritório, né? Ele acaba abrindo um espectro um pouco maior, que a gente inclui de galpões logísticos, as ocupações de varejo, né, de retail, que a gente tanto fala e que foi tão impactado por essa crise que a gente está vivendo. Mas, enfim, esse profissional de corporate real estate, ele é um profissional que algumas empresas, principalmente as multinacionais, já têm essa cadeira, e outras empresas, ou com uma estrutura menor, ou que ainda não desenvolveram isso fora do Brasil, ou empresas nacionais, acabam tendo essa função acumulada no profissional de facilities, no profissional de operações. Às vezes é uma cadeira que o CFO assume, porque fazer mapeamento de real estate está muito ligado à continuidade da empresa e ao caixa da empresa. Então, é um ponto até interessante para que esses profissionais, que eu sei que acabam dando uma boa audiência aqui para John Richard, mantenham o radarzinho ligado. Opa, se antes eu só fazia operações, ou se agora eu só tenho uma cadeira de operações do dia a dia de facilities, de serviços, por que não começar a me especializar e também tentar estar um pouquinho mais próximo desse material que a Buildings oferece, enfim, para me tornar um profissional relevante nesse sentido também. Então, não é que eu conheço mais ou que o Fernando conhece mais, é que a gente acaba ficando nesse nicho onde a gente ajuda as pessoas a tomarem essas decisões. Sim. Então, eu acho que seria um bom assim, viés para que o profissional de facilities consiga visualizar quais são as oportunidades que ele pode ter, talvez até num pós-crise, né? Então, eu acho que falando desse contexto de como é que estava antes da pandemia, eu confesso que assim, eu tive muita sorte de conciliar um momento de carreira meu com a pandemia, óbvio que eu não estava preparando isso, mas 2020 já era um ano em que eu estava assim, muito preparada para me dedicar um pouco mais à Cornet. Então a gente tem uma agenda, não é que tinha, já tem uma agenda programada de 42 eventos em 2020, além de manter esses eventos, por conta da facilidade agora, né, dos webinars e do material mais eletrônico, né, desse conteúdo online, a gente está conseguindo praticamente dobrar a quantidade de eventos. Então,
já entrando um pouquinho nessa esfera de durante, né? Até para passar a bola para você para falar do durante, Fê. A gente sentiu a pandemia, né? Acho que não tem nada de bom que a gente vai tirar dessa pandemia. Não, é muito irresponsável dizer que tem uma coisa positiva vinda da pandemia. Mas existe um exercício, né, de não acomodação durante esse período. Eu não sei vocês, mas vários amigos com quem eu tenho conversado têm dito muito que estão trabalhando o dobro, estão trabalhando muito mais por conta desse movimento de dividir rotina de casa com rotina de escritório. Mas a Cornet conseguiu se posicionar muito bem, trazendo esse tipo de discussão e de conteúdo para que as pessoas não se desesperem, né? Porque se a gente estava falando de um cenário bastante positivo e bastante otimista, e de repente a gente tem uma pandemia dessa no meio do caminho, como que fica o profissional e essas pessoas que a gente tanto atende acaba tendo interação? Então, como eu falei, eu já tinha me programado para me dedicar um pouco mais à Cornet, algumas outras atividades voluntárias que eu tenho, que são várias, e por uma fatalidade, eu diria, né, eu acabei liderando esse movimento, que é a União São Paulo, que é um movimento que está fazendo a movimentação de entrega de cestas básicas durante a pandemia. Então, também virou um pequeno espectro para eu não olhar só para o real estate, né, o meu durante, apesar de ser bastante dedicada, também tenho visto no macro tudo o que está acontecendo. E agora Sim. Passo a bola para você, Fê, para falar o seu durante aí, como que a gente está tratando na questão de dados e pesquisas que tem sido tão relevante, o que está sendo tão importante agora durante esse durante? Sim, graças a Deus eu vejo que esse durante, de alguma forma, ele está se findando, né? Acho que a gente tem uma luz no fim do túnel e não sei qual é a percepção de vocês, mas nessa última semana, entre essa semana atual e a passada, meu telefone está tocando muito mais. E não é para renegociar contratos, é para assinar contratos novos, né? Então, a gente está num cenário um pouquinho mais positivo. Falando desse período do durante, o que trouxe de impacto, acho que trouxe de impacto assim, diversas coisas do ponto de vista do mercado imobiliário. Não foi só o fato das pessoas da noite para o dia serem obrigadas a irem para suas casas, e quando eu vim, eu até fiquei pensando no escritório, pô, será que eu levo meu monitor grande ou vou ficar só no notebook? Eu falei, eu acho que eu já vou levar meu monitor, já estou de carro, aí levei, bom, e estou com ele aqui em casa desde então, né? A gente saiu um pouco sem saber até quando ia ficar em casa, e isso trouxe, obviamente, um congelamento no mercado imobiliário, basicamente em todas as frentes, do ponto de vista de novas locações, do ponto de vista de aquisições de investidores, de projetos de arquitetura. Talvez esses tenham demorado um pouquinho mais para sentir, porque coisas que eles vinham carregando de janeiro, fevereiro, ainda março, algumas obras continuaram nesse período, foi até bom, porque obviamente não tinha ninguém no escritório, não tinha essa pressão de ter pessoas no escritório, algumas obras nesse sentido continuaram, mas o impacto no durante foi bem forte, o número de movimentações de empresas caiu drasticamente. Para vocês terem uma ideia, a gente registrou no comecinho de 2019 algo como 100 movimentações de empresa no primeiro TRI. Nesse primeiro TRI de 20, a gente registrou algo como 70, o que ainda é bom, considerando que existiam muito menos espaços vagos. Então, 70 empresas se movimentaram no primeiro TRI de 2020, falando sobre o mercado classe A de São Paulo. Agora, no segundo trimestre, eu estou quase contando na mão, a não ser que junho me surpreenda. Então, a gente tem, de fato, um movimento de paralisação, que eu particularmente acho que é um movimento responsável, óbvio. As empresas estão esperando para ver o que vai acontecer, como que os seus funcionários têm sentido a sua posição de trabalho. Então, acho que esse durante é sabido de todo mundo. O próprio mercado de fundos de investimento imobiliário, que é um mercado que tem crescido muito, tem a adesão de novos investidores, pessoas físicas que compram cotas como se fossem fatias de prédios, ou de galpões, ou de shoppings. Esse mercado estava crescendo absurdamente, novos fundos estavam sendo lançados quase que quinzenalmente,
e nesse período o mercado também arrefeceu bastante. Agora, já entrando na parte do pós, porque acho que o durante é o mais sabido de todo mundo que está aqui, eu acho que falando um pouquinho do pós, eu vejo já esse mês de junho como um mês um pouco mais promissor, como eu comecei no meu comentário. O telefone ele está tocando um pouquinho mais, não é só para mim, tem gente que agora está trabalhando bastante, e chega aquela fase um pouquinho mais crucial de análise das empresas com relação ao que fazer com seus funcionários, como que as coisas seguem em termos do seu imobiliário, e até acho que todo mundo viu uma notícia que impactou bastante o mercado quando a XP disse que ia manter home office para todos os seus funcionários até dezembro, pensando num home office definitivo. Eu acho que foi uma notícia que foi forte, assim, as pessoas, pô, é um impacto grande, porque é uma empresa grande, etc. E eu creio, e aí a minha visão, é que, de fato, algumas empresas tenham a possibilidade de manter determinadas equipes num modelo de home office, pensando mais a médio e longo prazo. Mas eu não creio que são todas as empresas que vão aderir esse processo. Então, respondendo uma das perguntas que eu não sei se ainda passa na cabeça das pessoas, mas respondendo com a minha opinião, é que, pô, agora todo mundo vai para o home office porque é mais seguro, a gente ganha tempo de deslocamento. Acho que a resposta que todo mundo deve concordar, todo mundo vai, não. Não é todo mundo que vai. A volta aos escritórios ela é uma realidade. Essa volta acontece com cuidados, com mudanças nesse ambiente, mas é uma volta que fatalmente ela acontece, tá? O que eu vejo nesse período de pós-pandemia, é que as empresas, e aí é um exercício de cada uma delas, elas vão fazer uma análise do seu quadro de funcionários e vão fazer uma divisão que eu estou usando como um exemplo, um gráfico de pizza, que a gente incorporou de uma forma, aí eu creio que foi uma das principais mudanças que essa pandemia trouxe. Eu acho que a gente incorporou de forma definitiva o home office como uma possibilidade de trabalho. Tá? Eu acho que muitas empresas já tinham o home office nesse gráfico de pizza, que hoje estão divididos em basicamente três, eu vou dizer, o escritório tradicional, a pessoa que vai lá no endereço físico com mesa, etc. O coworking, que já vinha crescendo, mas era basicamente essa divisão, e hoje o home office abrange também a terceira ponta desse gráfico, que agora tem muita gente que começou a estudar esse modelo. Eu posso dar a nossa experiência da Buildings. A gente é uma empresa de 30 pessoas e a gente não tinha o costume de fazer home office. E todo mundo agora fez. O nosso trabalho de pesquisa de dados, todo mundo foi para casa. Foi mais desafiador. Talvez o nosso trabalho de coleta de dados de pesquisa é um time que precisa estar em campo, é um time que precisa ter umas conversas. Talvez para eles não faça sentido permanecer no home office. Talvez eles precisem estar no escritório. Mas o meu time de programadores, de desenvolvedores, é a galera que eu costumo brincar que entra na Batcaverna e fica digitando os códigos. Essa turma gosta de trabalhar no home office e eles não têm necessidade de estar assim, em todas as vezes de estar no escritório, porque é uma galera que o telefone não toca, o fixo não toca, é uma galera que conversa muito mais entre eles. Então é um time que pode. Pensando no futuro, se é que eu posso, se é que eu tenho esse poder, eu queria acalmar as pessoas e fazendo algumas ponderações. Eu acho que sim, home office entra nessa discussão de uma forma mais definitiva para um número maior de empresas. Coworking continua sendo uma possibilidade. A gente viu que, nesse momento, as empresas que migraram para esse coworking entre 2015, 16 e 17, hoje tinham um poder de escolha, que era mantenho ou desligo, porque essa é uma das grandes vantagens do coworking, você poder desligar e sair de um contrato de prestação de serviços mais rápido do que você sairia de um contrato de aluguel padrão. Muitas dessas empresas optaram por desligar os seus contratos e a gente já vê um impacto no mercado de coworking, que agora deve rodar de uma forma mais justa, ainda que com crescimento, com expansão, porque a gente entende que tem mercado para isso. Então, pensando nesse mercado pós, e aí do ponto de vista de investimento, acho que tudo, o mercado imobiliário ele é muito resiliente, né? É importante a gente frisar isso. Acho que tudo agora tem um fator a mais de análise, um cuidado a mais, mas eu penso que o investimento em fundos imobiliários, por exemplo, continua sendo excelente. Tem uma transação que saiu agora no meio da pandemia, que foi
bem comentada, que o BTG, através do BC Fund, comprou uma torre inteira de prédios na Torre Diamond do Morumbi Corporate. E, pô, o cara tá comprando, foi um investimento de 810 milhões de reais. Tá comprando no meio da pandemia? Tá, porque o BTG sabe que o mercado de escritórios não vai acabar, que ainda tem demanda para aquilo, entendeu? Então é muito seguro na hora de você fazer um investimento desse. Então, bom, falando um pouquinho da minha contribuição do pós, é isso que eu vejo. Eu tenho algumas outras coisas aqui para falar, mas eu vou passar a bola para não ser monólogo, por favor, meninas. Não, a gente vai fazendo um ping-pong aqui. Manda ver, Paula. Nós temos aqui algumas pessoas comentando ou perguntando, citando aqui. Então, não é os grandes escritórios ou empresas que ocupam grandes metragens, grandes ocupações, se isso seria o fim. Então, não, calma, não. Ainda não chegou. Será que eu estou com a qualidade de... Vocês me ouvem? Por favor, me dê um retorno. Eu estou ouvindo. Estou te ouvindo bem. Ok. Temos aqui pessoas perguntando se é o fim dos grandes espaços, das grandes ocupações. E aí o Fernão Diziacas já pontuou que podemos ter diminuições, relayouts, mas não é o fim das empresas ocupando os escritórios. E a Posso fazer um adendo para essa resposta? Se é o fim dos grandes espaços? Não, porque até antes da gente entrar na crise, falando ainda do período pré-15 de março, o movimento de muitas empresas, na verdade, estava sendo de consolidar diversos sites, diversas operações num único espaço. Tá? Então eu creio que haverão isso, tem uma necessidade de você pensar em relayout, em espaçamento, acho que tem agora um outro momento, mas eu não digo que é o fim dos grandes sites, assim, dos grandes escritórios de 10, 15, 20 mil metros, isso com certeza não, com todos os cuidados que esse novo momento nos impõe, mas acho que ainda vai ter muita absorção nesse sentido, com certeza. E aí, emendando, se as empresas reduzem de tamanho, as ocupações permanecem grandes, mas reduzem o espaço ocupado. Com adendo dessa pergunta da Ivone Souza, junto com o complemento da Leia, de que a maioria da pesquisa que ainda não está finalizada fala de reduzir o volume de metro quadrado de cada empresa. Complementa alguma coisa? Gabi, você já introduz fazendo um meio de campo com esses comentários? Muito bom, vamos lá. Eu acho que a preocupação geral é essa, né? E eu acho que qualquer tipo de previsão que diga, vai reduzir drasticamente, ou os espaços de escritório vão acabar, é o fim. Gente, isso é irresponsável, tá? Não é nem... É uma previsão irresponsável. Por quê? Ele é um movimento bastante volátil, como o próprio Fernando falou, o mercado imobiliário corporativo é um mercado extremamente resiliente, é um mercado centenário, não é uma coisa que do dia para a noite você tem um movimento absurdo. Acho que o melhor exemplo que a gente tem, assim, mais recente, né, para as pessoas que estão na área há pouco tempo possam realmente lembrar, foi o que o Fernando mesmo falou. Quando começou o movimento da WeWork aqui na América Latina, o pessoal achou que era o fim do mundo e que iam acabar os escritórios, todo mundo ia para o coworking. Gente, peraí. Então, acho que assim, aí de novo entra a importância do profissional de corporate real estate. Por quê? Existem profissionais que conseguem fazer previsões sérias, reais, baseadas em dados, baseadas em números, e são as opiniões que vão chegar no board para o CEO e para o CFO das empresas, que é isso que auxilia uma tomada de decisão, e tem achismo. Achismo, nesse momento, no momento de crise, no momento em que está todo mundo com medo, é irresponsável. Então, assim, claro que vão ter pesquisas, as pesquisas vão apoio muito esse tipo de trabalho e acho legal ouvir a opinião dos profissionais sobre o que acham ou deixam de achar, mas tem uma coisa muito interessante nisso tudo que eu não vejo as pessoas falando com a mesma frequência. Do mesmo jeito que a gente deu aí a notícia da XP, né, que todo mundo viu, a notícia da XP, a gente está fazendo propaganda para eles o tempo inteiro, porque a notícia ficou muito boa. Então, foi uma notícia muito bem posicionada naquele momento, que é o seguinte, a XP realmente consegue devolver o espaço todo do dia para a noite, assim, sem nenhum tipo de ônus? Sim, isso claro. Não existe, gente. Então, eu acho que
Eu acho, Gabriela Marques aqui falando a minha opinião, e eu tenho certeza que a opinião é endossada pela Cornet. Estou vendo que o Renato, meu presidente, está aqui ajudando e Cuidado, participando hein? também. Ô, Cuidado. Rê, me endossa aí, cara. Então vamos Olha lá. o endosso dele. Olha o São endosso dele. A opinião nossa, como associação, e é o que a gente está acompanhando em mais de 40 países no mundo todo, através da Cornet, é que existe um oportunismo desnecessário nesse momento. Eu queria lembrar a todos vocês que estão conectados aqui que a indústria da construção civil não parou, mesmo não sendo uma atividade em que a gente não poderia considerar essencial. Vocês precisam lembrar que a indústria da construção civil não parou, né? Não foi limitada, mesmo durante os casos e os locais em que teve lockdown. Então, é um movimento cíclico que vai continuar acontecendo, que teve um retardo, como o Fernando falou, existiam curvas super animadoras para investimentos em fundos imobiliários, reestruturação, criação de novos fundos, modelos diferentes, não necessariamente só a estruturação do fundo lá na CVM, mas clubes, né, clubes de investimento, estruturas diferentes que estão surgindo, e aconselho vocês a estudar e pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, que é apaixonante. Então, houve um retardo. Eu vou até aproveitar o convite aqui, Paula, porque eu sei que você vai estar com a gente. No dia 10 de julho, a gente vai estar com o Teco Medina de novo, falando exatamente sobre a perspectiva desses novos movimentos que vão acontecer. Mas o escritório não vai deixar de existir, gente. Então, assim, essa é uma máxima. Vai ter alteração, pode ser que surjam novos modelos de layout, tem muito webinar e muito material aí falando que vocês podem pesquisar sobre a importância da comunicação visual nesse momento, da informação, da orientação aos colaboradores. O Fernando muito bem colocou que, às vezes, funções que não estavam acostumadas a fazer o home office, pode ser que agora façam o home office, e isso é muito legal, isso é muito positivo, mas isso não vai extinguir a necessidade de as pessoas irem até a empresa, das pessoas voltarem a ter contato físico, né? E para não dizer que eu sou uma pessoa super otimista, super utópica, e estou dando uma previsão aqui que não pode acontecer, olha as notícias dessa semana, gente. Paris voltou a funcionar, não sei se vocês viram isso, mas para mim é uma imagem muito chocante. Os bares, os restaurantes, eles estão lotados. Então, o que faz vocês acreditarem que os escritórios não vão voltar a ficar lotados? Então, existe uma necessidade de informação, conscientização. Existe um mundo muito bacana que eu e o Fernando, a gente é muito familiar com ele, que é o mundo dos grandes proprietários e dos grandes investidores, que esses caras não se mexeram na cadeira, eles estão lá esperando, estão recebendo o aluguel, alguns receberam pedidos de renegociação, outros não. Então, a movimentação que ela vai acontecer é natural, não é uma movimentação caótica por conta da pandemia. Lembrem-se, assim, um último recadinho para não ficar uma fala muito mais longa do que essa, mas não é o mercado imobiliário que está sofrendo, não é o mercado imobiliário que está passando uma crise, não existe uma crise no mercado imobiliário corporativo, existe uma crise global, existe uma pandemia. Então, dizer que o mercado imobiliário estava em crise, primeiro não é real, porque o Fernando acabou de falar dos números e a gente estava num ramp-up muito legal. E eu acho importante o profissional de facilities usar esse momento para se informar, para mostrar que a função dele é relevante, para mostrar que ele está atento às movimentações, para mostrar que ele lê esses movimentos de mercado, que ele sabe que a empresa X ou que a empresa Y fez uma reestruturação, fez uma mudança de layout, fez uma junção de headquarter, buscou uma solução nova. Então, eu acho que é um momento, eu detesto essa palavra, mas é um momento de protagonismo para que outros profissionais passem a se tornar profissionais mais relevantes na tomada de decisões. Então, o meu pedido, assim, o meu apelo para o mercado é de a gente poder ter essa oportunidade de trocar a informação, respeitar a informação dos colegas, mas se informar, né? E não ficar só no achismo. Sim. Ô, Gabi, se eu posso adicionar, Paula? Claro, lógico. Posso? Por favor. Eu acho que a gente vai passar pelos próximos 1, 2, 3 meses que muitas dessas percepções elas podem ser comprovadas, né? Eu acho que a gente ainda não tem os números, né, para poder cravar o que de fato está acontecendo. Por enquanto, a gente ainda está fazendo um trabalho
de futurologia, de prever o que a gente imagina que vai acontecer de fato. Eu acho que um comentário que a Gabi fez também, dentre todos, que eu gostaria de ressaltar, porque eu concordo muito, eu acho que ajuda a elucidar a questão específica de escritórios, é que não é uma crise no mercado imobiliário, é uma crise global. Isso faz toda a diferença, porque não é o mercado imobiliário que está em xeque. O mercado imobiliário ele vai ser um reflexo dessa crise global. Nesse período de pandemia, dentre as movimentações que eu disse para vocês que eu consigo contar na mão, uma delas a empresa reduziu de 2.000 metros para 1.200. Pô, a empresa cortou quase 40% do seu espaço de escritórios. Legal. Eu tenho uma outra empresa, um outro exemplo, que a empresa expandiu dentro do próprio prédio, fez uma nova alocação nesse período de pandemia, como de mais 4.000 metros quadrados. Essa empresa que está crescendo é um banco. Então você pensa assim, o reflexo do escritório, na verdade, vai ser o reflexo da atividade econômica da empresa. No fim, algumas empresas que eu vi que devolveram espaços, que nesse momento não só ligaram para o proprietário e falaram, pô, proprietário, você pode me ajudar? O mercado parou, todo mundo cedeu um pouco. Você me dá 10% de desconto no aluguel esse mês, 20%, todo mundo fez isso, as empresas fizeram isso com os funcionários, todo mundo foi um momento de ceder um pouco. Mas as empresas que devolveram espaço, eu vi muito mais por uma necessidade da crise econômica do que porque elas estavam repensando a sua forma do imobiliário, o seu formato de escritórios. Pô, eu não vou ter tanta gente aqui, eu tenho 100 pessoas, essas 100 pessoas iam ocupar 1.000 metros, agora essas 100 pessoas vão ocupar 500 porque 50 eu vou deixar em casa. Eu ainda não vi esse tipo de decisão. E o que eu vi das empresas que devolveram é assim, pô, meu caixa apertou, meu negócio, teve negócios que não pararam, supermercado não parou, e-commerce explodiu, locação de industrial em e-commerce a gente viu a todo vapor, Mercado Livre alugando, um monte de gente alugando. Tiveram mercados que explodiram de expansão, mercados que congelaram, mercados que o baque foi muito forte. Para esses mercados que o baque foi muito forte, talvez a gente tenha esses casos de devolução de escritórios. Talvez no meu fechamento desse segundo trimestre, talvez eu tenha um crescimento de vacância. Ah, tá vendo? Tá todo mundo indo para o home office. Não necessariamente, porque esse aumento de espaços vagos pode ser reflexo da crise econômica, não da crise imobiliária. Eu acho que do ponto de vista imobiliário, os fundamentos ainda são muito fortes. São Paulo é uma cidade plural, que tem demanda, precisa crescer ainda, é centralizada do ponto de vista geográfico. A atividade construtiva era zero há um tempo atrás, assim, era muito pequena, agora começou a construir, e como a Gabi citou, esses empreendimentos não pararam. Da nossa janela de escritório eu vejo o Parque da Cidade, as duas torres da BR Properties que vão ficar prontas no final desse ano estão a todo vapor. E eles vão entregar e vai ter absorção. Pô, aí vai ter impacto em preço, vai ter impacto de... Sim, o mercado imobiliário, nesse sentido, ele vai sofrer. O cara que investe no fundo imobiliário, que a empresa pagava R$100 o metro quadrado e renegociou por 80, ele vai ganhar menos dinheiro. Mas não quer dizer que o mercado é um mercado com os dias contados. O tijolo ainda continua sendo um mercado muito forte. A gente na Buildings, a gente mudou para um novo escritório em janeiro desse ano, a gente fez uma mudança, fomos para um espaço novo. Em fevereiro eu saí de férias, fiquei fevereiro inteiro de férias, voltei em março, dia 15 eu fui para casa. Eu tô com saudade Já tá morrendo de saudade do escritório, exatamente. Porque eu ainda não consegui ganhar de todo mundo no videogame, e é um espaço que agrega todo mundo. E tem o intrínseco do almoço, tem o intrínseco do corredor, que a gente consegue fazer uma live home office, é muito legal. Eu consigo fazer reunião home office, é muito legal. Mas eu não consigo trombar com meu amigo e mostrar um papel que está na minha mão, uma ideia. Assim, tudo é um pouco burocrático. Nesse sentido, eu acho que assim, vai ter mudanças, vão ter adaptações, mas o mercado imobiliário continua forte. Firme assim como e forte. Firme e forte. Sou investidor, estou cauteloso, escolhendo bem aonde eu estou investindo, mas tem oportunidade. Eu posso dar um exemplo? Eu estava olhando os meus fundos imobiliários, que no começo do ano estavam bem bons, graças a Deus. Aí, abril, parecia uma hemorragia de tanta coisa vermelha que tinha na minha tela de investimento, tudo caindo, um negócio horroroso. Eu abri hoje, tá tudo subindo, 3%, 2%.
Isso é bolsa de valores? Mas é reflexo. É reflexo. O mercado, as pessoas já estão um pouquinho com aquele sentimento de volta, o que eu gosto. Mas lembrando que a gente ainda não venceu esse gigante, né? Essa problemática da saúde ainda está posta. Então, eu gosto de fazer um equilíbrio. Eu me animo com a luz no fim do túnel da volta, as empresas se mexendo, mas a gente também tem que ser responsável de não dar um passo além do que o cenário de saúde nos permite, né? Então, mas eu estou bem confortável, eu não penso em sair desse ramo imobiliário, acho que a Building está bem posicionada, é mais uma daquelas crises que quando a gente olhar e falar assim, lembra, gente, que a gente venceu 2020, pô, 2020 foi difícil. E eu sei que é um cenário que às vezes é positivo demais, às vezes tem gente no chat que precisou ser desligado, e é uma tristeza, é ruim mesmo. A gente fez um esforço interno de não mandar ninguém embora nesse período e assim, enxugar a casinha no que podia, mas segurar. Parabéns. É um essa cenário, decisão difícil. é um cenário difícil, mas graças a Deus estamos sobrevivendo, e eu queria dar uma mensagem de esperança para quem está assim, né, acompanhando a gente, de que vai ser mais uma daquelas, né? A gente achou que não ia sobreviver em 2015, depois a gente achou que não ia sobreviver com, sei lá, os anos difíceis que a gente passou, e esse, graças a Deus, vai ser mais um desafio com todos os impactos que isso traz e etc. Mas a gente vai, do ponto de vista também de mercado imobiliário, a gente vai sobreviver. Vai ter mudanças, né? Assim, não é muito o meu métier, eu vou me atrever. Talvez uma parte do imobiliário que tem um impacto grande, aí sim, de forma mais estrutural, é o mercado de shoppings. Eu não sei se a Gabi concorda. O mercado de shoppings, ele é um mercado, por exemplo, que é diferente nos Estados Unidos. Às vezes eu vi o pessoal falando, lá nos Estados Unidos, os shoppings estão às moscas, etc., porque lá o e-commerce é forte, e é verdade. Mas eu vejo que, culturalmente, o que eu brinco é que o shopping é a praia do paulista, né? Todo mundo já ouviu isso. Às vezes a gente não vai no shopping só para comprar, a gente vai no shopping para o restaurante, a gente vai no shopping para algum tipo de entretenimento, etc. Mas talvez o shopping de todas essas cadeias do imobiliário seja o que passe por reestruturações mais fortes, do ponto de vista isso. As lojas, o e-commerce, eles estão bem localizados com aluguéis. Aí a gente já começa a pensar em last mile. Desculpa, eu não te mandei. O que é last mile, né? Que é um termo. É um termo que está todo mundo falando agora do ponto de vista logística. Last mile é o que o mercado logístico está estudando e se preparando para fazer. É criar pontos de distribuição cada vez mais próximos da cidade, preferencialmente dentro da cidade, para transformar a entrega em mesmo dia. No dia seguinte, ou que eventualmente você compra no site, pega o seu carro e vai naquele hub e já retira o teu produto, mas você pagou com o preço de internet, que às vezes é diferente. Então talvez o shopping esteja dentro dessa estrutura de last mile. A gente já viu muita gente falando, pô, ninguém mais vai usar carro, agora tudo é Uber, e garagens convertidas em espaços de armazenamento. Talvez o shopping tenha essa mudança um pouquinho mais estrutural do que escritórios e etc. Isso. Fê, eu vou te complementar aí na visão do shopping, já prometo que já vou voltar nela, porque acho que tem um comentário bem importante aqui. Só para não perder a questão do workplace lá atrás, o Renato fez um comentário aqui, o pessoal complementou, que acho que é bem interessante de citar, que é o seguinte, essa mesma, ó, que a Paula colocou na tela, não é o fim da mudança para o espaço de trabalho disperso. Na verdade, a oportunidade que tem, né, para o nosso mercado imobiliário é a de ter uma coisa mais diversa, espaços diferentes. Então, a gente não vai mais ter aquela configuração só do escritório arroz-feijão que a gente está acostumado. Então, essa ideia da capilarização, né, da dispersão de grandes espaços, isso já é uma tendência que estava acontecendo antes da pandemia, e ela pode sim ser acelerada por conta do que todo mundo viu. A gente percebeu que essa pandemia só se tornou essa coisa monstruosa por conta do poder de contágio
pelo contato. Então, se eu tenho poder de contágio pelo contato, é natural que as pessoas queiram se afastar um pouco mais. Então, isso já responde uma outra tendência, que os escritórios vão reduzir abruptamente. Gente, peraí, se antes eu tinha aquele average size, o espaço médio, de 7 metros quadrados por funcionário, só porque era o que o Corpo de Bombeiros autorizava, cara, agora você vai ter que aumentar, você vai ter que diminuir o adensamento dentro do escritório, fatalmente, seja ele implantando uma política de home office séria, seja ele fazendo um relayout, seja inutilizando alguns dos espaços e trazendo áreas um pouco mais amplas. Então, esse reflexo da mudança, ele vai acontecer, mas não necessariamente porque o mundo está acabando e porque a gente precisa devolver espaço de office. Então, aí, o conselho busquem profissionais coerentes, profissionais que tenham o expertise em... eu vi que o Libardi comentou aqui em Workplace Strategy, que é a palavra do momento, gente. Se você não tiver um profissional que sabe de estratégia de espaço de trabalho, é uma furada. Então, falar que eu vou devolver espaço por devolver espaço é irresponsável. Então, e aí voltando para o grande impacto, então, em dispersão, né, de eu não ter o escritório só num local... Por que não um grande headquarter continuar lá na Chucre Zaidan, na Berrini, na Faria Lima, mas também ter um hub lá na Barra Funda? Por que não dividir, além de ter o headquarter, ter o espaço de coworking, como está acontecendo muito? Os grandes proprietários também têm investido muito em coworking, né? Não é mais só os grandes players de coworking, os grandes proprietários também, Tishman, Brookfield e assim vai, BR Properties também. Mas quando a gente fala especificamente de varejo, de retail, vou fazer mais uma propaganda, porque a gente tem um evento de retail na Cornet. Vou até te convidar, Fê, e o pessoal todo para participar com a gente. Bora. A gente vai falar especificamente sobre o mercado de varejo. Mas o que acontece? Também já existia uma tendência global para os shopping centers e para os malls, os strip malls, shopping malls, de que os espaços não são mais só espaços de compra. Volta a maldita da palavra super falada durante o ano passado todo, que foi a experiência. Então, as pessoas querem ter uma experiência. Claro, então é o que o Fernando falou. Você vai no shopping para passear, é a Praia do Paulista, você vai para comer, você vai para conhecer um produto novo que não necessariamente você vai comprar naquele momento, você pode ir para conhecer. Então, os shoppings e as grandes redes, pega uma conversa com a BR Malls, Multiplan, JHSF, Iguatemi, eles já estavam passando por essa mudança, por esse relayout, que também é um workplace strategy, só que daí no caso é um retail workplace strategy, em que você precisa... eu vou ter que usar a palavra ressignificar os espaços. Meu marido não pode mais me ouvir falando ressignificação, porque ele já ouviu falando tanto isso nos últimos webinars. Mas então o shopping, ele sofre esse impacto. Por incrível que pareça, ele acaba funcionando, às vezes, até como uma alternativa inteligente para isso que o Fernando acabou de explicar para a gente, que é o last mile. Os espaços em que antes eu não ocupava, que eu ocupava para fazer venda de gôndola, eu posso usar como espaço de pick-up, né? Em que eu compro online, às vezes retiro no local, então ele também pode se tornar um hub para isso. E que essas transformações, elas não estão vindo por conta do coronavírus, gente, elas já estavam acontecendo. Então, de novo, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. É a questão de você ter um profissional preparado, de você buscar as fontes corretas, de você se informar sobre os movimentos antes de transformar isso tudo num achismo. Então, assim, tem dados à vontade no mercado, tem plataformas super inteligentes, como a própria material da Buildings, para você ir buscar e se informar antes de dar uma opinião leviana e uma opinião irresponsável. Então, essas movimentações que foram anunciadas, eu vou reforçar um outro detalhe. XP, Google, Facebook, enfim, são movimentações que, por coincidência, elas já tinham um contrato de locação em andamento, em renegociação, já tinha uma situação delicada entre relacionamento entre inquilino e proprietário, em que precisava de uma força motriz mais forte para poder impulsionar a necessidade de desconto, né, por parte do proprietário para o inquilino. Então, o Covid está sendo uma ótima oportunidade como argumento de renegociação. Tem que ficar atento, né? E proprietário, pelo menos os grandes proprietários que a gente tem aqui no Brasil, não são bobos, né? Então, eu acho que a gente consegue acompanhar isso nos números, não de agora, mas quando a gente fechar o ano, a gente vai ver o reflexo do que
é achismo, do que é desespero, do que realmente é real, e o quão forte o nosso mercado imobiliário corporativo é para ficar de pé, mesmo depois de uma crise tão violenta como essa. Tem um comentário, nós já estamos entrando no último bloco, temos aí mais de 40 pessoas acompanhando a live sobre real estate. E tem Beijo, alguns... mãe. Beijo, mãe. Então, pessoal, Gabriela Marques e Fernando Diziacas podem continuar falando a tarde inteira que tem gente para disposto a ouvir. Tá realmente sensacional os insights que vocês estão despertando. E aí, nós temos alguns insights comentando assim, eu não estou conseguindo projetar na tela, mas eu vou citar, falando que a Bolsa, a B3, já bate 94 mil pontos. E ainda não terminamos, não temos a vacina, não estamos todos imunizados. Já voltamos ao percentual de 100 mil. Nós temos também mostrando que pesquisas apontam, apesar de muita gente ter concentrado as pessoas num único local, até o Fusaro citou, talvez seja voltar à descentralização, dispersar seria melhor ter, ao invés de 10 andares em uma única torre, ter um andar em 10 torres diferentes, dispersar geograficamente. Aí, complementando com o Cipriano, como estratégia de gestão de pessoas, oferta de maior qualidade de vida aos colaboradores, ter offices distribuídos geograficamente. Então, entrando num bloco de novas possibilidades, onde crise não necessariamente tem que significar morte de negócio, ou extremos, mas pararmos para pensar dentro do que é o possível do momento, como é que a gente ressignifica, em homenagem à Gabi, os espaços, as alternativas flexíveis. E tem aqui um exemplo do Fred e do Rubens, falando que eles receberam algumas propostas de lojas de shopping, falando compre e retire no modelo drive-thru. Semana passada, uma compra no outlet em Itupeva, pedido pelo WhatsApp, pagamento e coleta no drive. Então, são muitas as oportunidades de negócio. E a Leia traz aqui para fechar... dado importante esse, Leia. Gostei de ler aí. Esse número é um número que chama atenção de verdade. Verdade. E, pessoal, nós hoje estamos não num home office, estou repetindo a frase de alguém. É um work from home de uma forma que estamos papagaio, pets, crianças, maridos, escola, trabalho, todos os afazeres domésticos num único momento. Então, o volume de estresse tem experiência positiva, mas tem experiência de querer voltar já para o escritório. Então, como a própria Léa comentou antes, não é momento de decidir. É momento de refletir, observar novas possibilidades. E aí, dentro de novas possibilidades e comentários, Gabriela e Diziacas, por favor, continuem. Acho que eu não esqueci de ninguém. Perdão. Eu vou tentar resumir meus comentários finais aqui para não segurar todo mundo, não abusar da paciência. Eu vi que a Leia publicou que eles estão fazendo uma pesquisa, e a gente fez também, e a gente publicou nessa última edição da revista Buildings, quem quiser estar lá no blog.buildings.com.br, que a gente entrevistou não os trabalhadores, mas a gente entrevistou proprietários, consultorias imobiliárias, arquitetos, prestadores de serviços, a própria John Richard, na pessoa da Pamela, participou dessa entrevista, e a gente perguntou, dentre muitas coisas, se elas achavam que os escritórios aumentariam, manteriam a mesma coisa ou reduziriam. Essa pesquisa a gente fez em final de abril, começo de maio, e 77% das pessoas responderam que achavam que os escritórios reduziriam os seus tamanhos. Tá? Talvez seja até um movimento que a gente precisa refazer essa pesquisa daqui a pouco, talvez a da Leia já saia com um resultado um pouquinho diferente, mas isso é uma pesquisa, não é um dado. Quando eu falo do ponto de vista de dado, e eu entendo que é muito melhor essa questão de você ter 10 unidades do que uma só, eu vejo que é melhor, mas eu ainda não vejo como tendência. Pode ser que assim que a gente sair da pandemia, a gente vê as coisas, os escritórios se desconstruindo nesse sentido e acabando esses espaços maiores e distribuindo, o que faz muito sentido numa cidade como São Paulo,
que você tem gente que perde 2 horas por dia, mas isso eu posso dizer com base em dados que eu ainda não vi na prática, mas pode ser uma tendência e eu concordo com essa ideia, eu acho que é necessário. Dois últimos comentários que eu queria fazer, um é uma opinião e outro é um segundo dado. A minha primeira opinião, que nada é para sempre, nem nessa decisão de home office, etc. Porque isso é diferente de decisões que são infinitas ou eternas. Você pode simplesmente tomar uma decisão, eu vou montar meu time no home office, vou levar todo mundo para casa, se rodou 1, 2, 3 meses, mediu produtividade, não funcionou, traz de volta para o escritório, é simples assim. Simples assim, entendam. Ou o contrário, trouxe o time para o escritório, as pessoas estão inseguras, você está tendo estresse, deixa a pessoa ir para o home office. Eu acho que essa flexibilidade a gente vai ganhar muito. Eu acho que como foi um negócio que atingiu globalmente, não vai ser difícil justificar para a tua matriz global que um funcionário teu vai estar em casa a partir de agora. É mais fácil. Então eu acho que esse movimento de vai, testa, volta, dá um passo para trás, dá um passo para frente acontece, e essa é a minha opinião, que a tendência é que aconteça mesmo. E o último dado que eu queria trazer na minha participação é o seguinte: quando a gente fez uma análise de todas as empresas que ocuparam edifícios de alto padrão em São Paulo no ano passado, 8% dessas empresas eram novas, que não existiam. Então você pensa, vai todo mundo reduzir, isso vai ter um impacto, mas a contrapartida disso é que tem empresas que hoje não existem, que vão existir a partir de amanhã, de mês que vem, e essas empresas vão ocupar espaços grandes. Quando a gente para pensar nesses exemplos, quem era a Uber em 2015? Exato. A gente não ouvia falar de Uber, não existia Uber no Brasil. E hoje eles ocupam um dos melhores edifícios da cidade. Acho que provavelmente o melhor edifício da cidade, com, 8 mil metros. Eu não tenho o número aqui agora, se eu entrar no meu sistema eu tenho, mas de cabeça eu não tenho. Eles têm uma ocupação gigante. Quem era o WeWork até 2015, 2016? Não tinha. E hoje eles ocupam mais de 100 mil metros no Brasil. Então, tem muita gestora de fundo, o cara trabalhava num banco monstro, saiu, formou a empresa deles, e hoje ele tem 100 funcionários que ocupam 1.200 metros num edifício. E essas empresas vêm da onde? Não vêm de lugar nenhum, são empresas novas. Então, o mercado também tem o impacto de quem reduz, mas também tem o impacto de quem cresce e o impacto daquelas empresas que surgem. E graças a Deus o brasileiro é criativo, ainda que com todas as dificuldades de se abrir, se criar um novo negócio, a gente ainda continua empreendedor, o que é bom. Então esse é mais um comentário para dizer que, de tudo que absorve, tudo que ocupa em edifícios de alto padrão, no nosso número de 2019, 8% não veio de lugar nenhum, foram empresas novas. Então é algo para a gente considerar também nas absorções e nas análises futuras, né? Muito bom, Fê. Atividade. E eu acho que esse comentário das empresas que ainda não surgiram e que vão surgir, ele é um comentário chave que acaba mostrando que, apesar de ser um mercado muito sólido, né, um mercado muito até tradicionalista, um mercado imobiliário corporativo, é um mercado que sabe lidar muito com essas nuances. Então, você citou ótimos exemplos aí, mas eu vou dar um outro exemplo que também acaba agradando muito o time de facilities. Além dos bancos digitais e Nubank, né, que também não existia e acabou sendo um super nome, XP, enfim, tem todas as empresas de tecnologia, empresas de negócios digitais, empresas de games, que vieram com uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que a gente tinha de ocupação tradicional. Então, para eles não faz o menor sentido ter um prédio de R$200 o metro quadrado na Faria Lima. Ele quer ter um espaço super cool na Vila Madalena, que o CEO da companhia, que é o cara que entrou lá na lista do Forbes 30, ele quer ir trabalhar de skate, ele quer ir trabalhar de bicicleta. Então, assim, nem sempre o modelo mais tradicional é um modelo mais rentável também, né? Então, tem essa nuance que precisa ser acompanhada. E eu falei que isso agrada o mercado de facilities, o profissional de facilities, e também acaba impactando muito no mercado de vocês aí da John, porque os modelos, eles não são mais tão óbvios, né? Então, apesar de eu ter um manual lá, o playbook, de como que eu tenho que executar, como que funciona a minha operação de elétrica, de segurança, a limpeza do carpete, o layout do escritório, como funciona o protocolo de recepção, de atendimento, enfim, amanhã vem uma operação que faz isso daqui e muda tudo, dá água para o vinho.
Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que ouvir a molecada, que eu já não faço mais parte da molecada, já estou entrando no time das tiazinhas também, né? Mas a gente tem que ouvir mais a molecada, porque tem um jeito novo de se trabalhar, tem um jeito novo de conviver com a operação de escritório, tem um jeito novo de ocupar espaço, que não é o jeito que a Gabi sabe, que o Fernando sabe, que a Paula sabe, que qualquer autoridade aqui no assunto sabe, porque é o jeito que ainda vai acontecer. Então, a gente tem que estar muito flexível para esses novos modelos. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, a nossa flexibilidade. E uma coisa que eu acho que é muito legal reforçar é que esse mercado nosso, que é um mercado que eu sou apaixonada, que o Fernando é apaixonado, o mercado de tijolo, ele tem muito a oferecer. Então, se o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois a live que fica gravada aqui é o profissional de facilities, eu vou fazer o apelo de novo. Vai se informar, vai estudar, se junta com os grandes escritórios de arquitetura, vai entender um pouquinho como é que funciona essa movimentação maluca dos fundos imobiliários, por que você tem que estar preocupado, sim, com o que acontece com a cota lá de um fundo que foi montado pela Ádia, sei lá nos Emirados Árabes. Não dá para ser isento, não dá para ser alheio, não dá para escolher só um segmento. Então, cada vez mais os profissionais precisam ter essa visão macro para a gente estar preparado para o que vem amanhã. E o que vem amanhã ninguém sabe. Quem que previu que ia ter um coronavírus em 2020, gente? Então, assim, as pessoas que estão se dando bem nesse momento, eu estou muito feliz de poder falar que eu estou produzindo muito durante a pandemia, são exatamente as pessoas que não tinham esse preconceito de tem que ser assim, tem que ser assado, é dessa maneira que está escrito em pedra. Então, busquem esse tipo de contato com quem está fazendo diferente, os grandes escritórios de arquitetura, os grandes eventos, né? Eu falei aqui de algumas coisas, tem os eventos da Buildings também, que acaba trazendo uma visão diferente, e acho que a John está fazendo um ótimo trabalho em propor esses webinars com assuntos e com temas bastante diversos. Eu sei que a Leia também faz isso, mas a gente tem que ficar com os ouvidos bastante atentos, gente. O que está por vir ainda a gente não se planejou e não colocou no papel, né? Eu gostei muito da fala de vocês dois de manter a mente aberta, de manter a flexibilidade, porque isso é fato que nós estaremos nas páginas dos livros daqui a alguns anos. E essa capacidade de nos reinventarmos, de fazermos um novo normal. Eu penso que aquele normal que às vezes temos a expectativa de voltar, ele não vai mais existir, porque nós saímos desse momento transformados. E as expectativas, as necessidades também se alteram com relação ao espaço de trabalho, com relação ao ir e vir. E uma questão que aproveitar a Natividade aqui elogiando a cadeira do Fernando e dizendo que... Obrigado, cara. É cadeira de gamer isso, tá vendo? Ele já tá prevendo, é uma tendência isso, esses gamers vão dominar o mundo. Então, vamos ter cadeiras de gamers no escritório para o Diziacas preferir voltar para o escritório. Eu já prefiro sem, mas se eu puder levar, melhor ainda. E a questão de nós termos novas ideias. Então, a gente tem aí pesquisas, elas ditam tendências, elas mostram cenários, mas nem tudo que a gente escuta dizer como verdade é uma verdade cravada neste momento. Nós precisamos usar esses dados, essas informações, para ter insights e fazer tentativas. É isso aí. Ó, Paula, oportunidade, hein? O pessoal está perguntando se a cadeira é do John. Ó, a turminha de produto aí, ó. Queremos a primeira já pode ir para o Natividade. Vamos fazer negócio online. A primeira para o Natividade, eu achei que era a minha primeira, né? Garoto propaganda aqui, ó. Coloca um John Richard aqui, ó. Aí tem que fazer John Richard. Então, dessa liberdade, dessa leveza que esse momento também permite. Nós podemos falar um pouquinho com uma liberdade de não ter que ditar nova regra, o novo comportamento. Então, muitíssimo obrigada pelas suas colocações, pelas participações. Nós já estamos com 1 hora e nos propomos encerrar em 1 hora para também não tornar cansativo para todos.
Existe espaço para mais conversa. Semana que vem tem mais ainda. A gente continua com esse tempo de real estate, tratando dessas novas possibilidades, das alternativas flexíveis. Eu quero muito agradecer a Infra, a FS Educa, a Mulheres de Facilities, essas três, e todo mundo que compartilhou, mas essas três em especial, que declararam apoio, ajudam na divulgação, estão aqui participando. Luiz Gustavo Campos, Cornet, Buildings, é também um prazer fazer negócio, ser parceiro de negócio de vocês, até em nome da John Richard. E eu queria fazer uma chamada. Nesse momento, pesquisas têm um peso muito diferente, porque elas são capazes de mostrar e revelar cenários. Então, nós temos uma pesquisa aberta na John Richard, nós temos uma pesquisa aberta, quando eu falo nós, aqui, público que está acompanhando. Então, a John Richard tem uma pesquisa em aberto, a Infra tem uma pesquisa em aberto, todo mundo voltado para essa questão de retomada, tendências, novos espaços, para entender o momento. Eu vou, após a live, fixar os links dessas pesquisas aqui nesses comentários, porque quem puder responder, contribui para um resultado mais diverso, mais apurado, para a gente poder seguir comentando. Se eu não estiver enganada, a da John sai resultado na próxima semana, a da Leia Lobo daqui 3 semanas, então, praticamente, semanalmente, teremos dados novos. Buildings deve ter dados novos na próxima semana, novas análises, surgiram, participem, e temos... Qual é o próximo evento, Gabi? O nosso? Ixi, eu vou precisar da minha cola aqui, o Renato, cadê ele? Que é o meu HD externo. Mas se eu puder aproveitar a oportunidade, amanhã tem um bate-papo muito legal também. Tá. A John é uma das patrocinadoras que a gente tanto gosta lá na Cornet. Amanhã a gente tem um papo super especial com o Ivo Von Hatt e o Sérgio Atier, que vão estar lá com a gente, e já os convido, quero todo mundo lá com a gente. Mas a gente já marcou uma webinar com a John Richard, a Pamela e o Fred estavam fechando com a gente aqui a data. Vou colocar em todas as redes sociais, tá? Eu prometo. E dia 26 nossa agenda está tão louca, né, Paula? Nós estamos fazendo evento dia sim, dia não aqui, então a gente vai se perdendo. Mas acho que é 26, é isso? 26, né, pela manhã, se eu não estou enganada. Na semana que vem, nós temos... Não será na quinta-feira a live da John, viu, pessoal? Ó, o Renato falando aqui, ó, dando a cola. Falou, tem evento todo dia, então eu já não lembro. Ó, amanhã é o próximo, Ivo e Sérgio Atier, amanhã às 9 da manhã, não é isso? Amanhã, 9 da manhã, eu vou estar com esses dois dinossauros aí, que eu gosto tanto, falando um pouquinho sobre estratégia de workplace, que o Libardi tanto lembrou aqui da importância, e, na verdade, dando uma continuidade um pouco, né, desse papo que a gente abriu hoje aqui, então vou estar lá às 9 da manhã com eles. Ótimo, então temos, ó, o Fusaro colocou a agenda. Já botou a agenda toda aí, ó. Sabe isso, que nem agenda de shows? Aí, ó. Isso, amanhã a gente tem a Thier, no dia 11 tem um evento muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ser com o Paulo Mâncio, da Cor, sobre a importância do look and feel, que é uma outra expressão em inglês aí que vocês vão ouvir muito. No dia 12 de junho é Dia dos Namorados, então a gente tem um evento romântico especial, mentira, com a CBRE, Multiplan e o pessoal da CIT, vai ser um casamento bem interessante do dia 12 de junho. No dia 19, a WeWork faz um evento muito legal sobre diversidade. Dia 25 tem um evento especial de logística com o pessoal da GLP, da HL, Mercado Livre. E o dia 26 tem um evento mais do que especial, que é com a John Richard, no dia 26 de junho, e aí a gente já começa a agenda de julho, que eu não vou repetir aqui, porque vocês vão seguir a gente nas redes sociais para saber. Exatamente isso. Mais uma vez... Eu queria ter uma agenda dessa para compartilhar também, mas... Tá vendo? Show em Piracicaba, em Belo Horizonte... tipo isso, não e o perde bom tudo. É que o Brasil inteiro pode estar presente. A gente, além de não viajar, reunimos a minha terrinha de BH, Rio de Janeiro, legal, né? E aí todo mundo por aqui. E... Gente, muitíssimo obrigada. Eu vou usar uma frase de novo que eu sou apaixonada com ela, que é do Alvin Toller, um futurista, que diz: o analfabetismo do século XXI não é não saber ler e escrever, é não ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que ela é mais do que oportuna para esse momento. Por favor,
Ousem desaprender. Nossas verdades absolutas estão sendo desconstruídas tijolo a tijolo. Mas esses tijolos podem ser reutilizados para novas edificações. Assim a gente encerra a live de hoje. Muito obrigada, Gabriela, Diziacas, John Richard, Cornet, Buildings, FS Educa, Mulheres de Facilities e Infra. Até a próxima semana. Tchau, tchau.